conosco na internet. Eu convido você que está aqui, bem como você que nos assiste através da internet, para abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 10. Fiquei ensaiando ali atrás para falar o 10, sem falar shh, mas 10. Lucas 10. O episódio é muito conhecido por todos vocês, talvez uma das parábolas mais conhecidas, mais pregadas mundo afora. E o fato de você conhecer bem essa parábola não me constrange, muito pelo contrário, me deixa feliz, porque eu vou partilhar contigo um texto que já é familiar para você. Isso vai facilitar bastante a compreensão da palavra do Senhor nessa noite. Eu estou falando da parábola do bom samaritano, que está no capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, e nós leremos a mesma a partir do verso 30. Se há alguém próximo a você que não tem nas mãos a Bíblia, em nome de Jesus, aproxime-se dessa pessoa, para que ele ou ela, junto contigo, acompanhe a leitura do texto sagrado. Neste momento é muito importante que teus olhos estejam contemplando o texto bíblico. Aproveita e diz para a pessoa que está do seu lado: você não veio aqui em vão. Para a mesma pessoa: Deus vai abençoar você. Quem acredita, diga amém. Glória a Deus por isso. Verso 30 do capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém para Jericó. Jerusalém para Jericó. De onde para onde? Dizem os estudiosos que essa distância era de aproximadamente 19 quilômetros. Aproximadamente 19 quilômetros. Jerusalém, Jericó, mais ou menos 19 quilômetros. De onde para onde? Qual era a distância aproximada? E um homem descia nesse percurso de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Verso 31. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Nem se importou, não deu a mínima. É a realidade do texto bíblico. E quem era esse indivíduo? Um sacerdote. Verso 32. Semelhantemente um levita. Primeiro o sacerdote, agora o verso 32 me informa o levita. Um levita descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. E colocando-o sobre o lombo do seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. Um denário era dinheiro suficiente para 22 homens comerem muito bem. Deu 2 denários ao dono da hospedaria, o entregou ao hospedeiro, diz a Bíblia, e disse: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele, e então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Pega essa mão que está aí do seu lado, dessa pessoa que está aí, segura firme, essa mão que está repleta de creme da Victoria's Secret, né? Se você for um pouco mais humilde, você está usando um Avon, então seja o que for, segura essa mão perfumada, cheirosa.
Se essa mão não estiver tão perfumada, estiver calejada, não tem problema também. Segura essa mão e vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque mais uma vez aqui na Tua casa estamos reunidos para estudarmos a Tua palavra. E sabe, Senhor, nós te confessamos que temos sido um pouquinho negligentes quanto ao estudo da Tua palavra. Não a estudamos com a frequência, com a intensidade ou com a qualidade que nós deveríamos. E talvez a nossa realidade espiritual seria muito menos esdrúxula se nós fôssemos mais dedicados ao estudo da Tua palavra, porque certamente o Senhor falaria mais intensamente ao nosso coração. Perdoa-nos por essa negligência e toca profundamente no nosso coração para que tenhamos uma disposição maior para Te buscar. A verdade é que nós parecemos criancinhas. A criancinha, quando está se alimentando, só quer comer bobagem. E o pai tem que dar comida para que ela cresça com saúde. E a gente parece criancinha porque vivemos querendo nos alimentar com bobagens deste mundo. E o alimento de verdade ficamos negligenciando. Mas o Senhor, como bom Pai que é e que está aqui neste momento conosco, alimenta-nos, Senhor. Alimenta-nos para que estejamos fortes nos Teus caminhos para a glória do Teu nome. E quando nós falamos estar fortes, estamos entendendo que só é possível com o Teu Espírito Santo tomando conta da nossa vida. E Ele que não o faz de modo obrigatório, o faz quando é permitido fazer. Nós estamos exatamente abrindo o nosso coração agora para que Tu entres. Tu és muito bem-vindo, nós Te recebemos neste momento e fala ao nosso coração do jeito que só o Senhor sabe, do jeito que só o Senhor pode. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O episódio é narrado entre duas cidades, Jerusalém e Jericó. Eu já fiz esse percurso de Jerusalém para Jericó. E, na verdade, são cerca de 19 quilômetros mesmo. Tive a oportunidade de estar em Israel 2 vezes e contemplar algumas das maravilhas que a palavra de Deus fala. 19 quilômetros. Quando a gente para estudar esse texto de um modo um pouquinho mais detalhado, a gente percebe o seguinte: a maior parte dos sacerdotes que trabalhavam no templo em Jerusalém, a maior parte dos sacerdotes que trabalhavam no templo em Jerusalém, a maior parte deles moravam em Jericó. Exatamente. Jericó parece ter sido o local escolhido pela maior parte daqueles que trabalhavam no templo como local para residência. Então era muito comum, chegando o momento da escala, opa, hoje é meu dia de trabalhar lá no santuário. O indivíduo se deslocava de Jericó para Jerusalém, terminado o dia da escala, do trabalho e do serviço, ele regressava pelo mesmo percurso. Jerusalém para Jericó, Jericó para Jerusalém, ida e vinda. Joséfo e Jerônimo, que são muito conhecidos por suas referências históricas, afirmam que este caminho de Jerusalém para Jericó, ou vice-versa, passou a ser um percurso muito perigoso, porque eles informam que o lugar passou a ser chamado de estrada sanguinária. Por que estrada sanguinária? Porque havia muita incidência de assaltos ali. Pessoas eram assassinadas, feridas, como no caso do homem que foi atacado pelos bandidos. Esses historiadores também informam que este caminho ele era repleto de muitas grandes pedras. E o bandido costumava se esconder por trás das pedras, e quando o viajante quer indo para Jerusalém ou voltando de lá para Jericó, passava por ali, tornava-se uma presa, um alvo muito fácil para o salteador que vinha por trás das pedras agredi-lo e algumas vezes até matá-lo. Mas no caso do texto bíblico, o indivíduo ficou ferido, gravemente ferido, e a Bíblia diz, meio morto. Resultado,
Durante um bom tempo, a história informa que as pessoas que moravam em Jericó e tinham a função de se dirigir até Jerusalém, passaram a evitar este caminho, porque passar por ali era pedir para ser assaltado. E se você tem que ir a um lugar e sabe que um percurso é perigoso, é óbvio que, como inteligente que você é, você vai evitar aquele percurso e apanhar um outro mais seguro, nos nossos dias mais iluminados, com uma presença maior de pessoas, porque você não vai passar por um caminho onde você tem muitos relatos de que pessoas usualmente são assaltadas ali. É pedir para ser assaltado. No mínimo, é imprudência. E é exatamente isso que começou a acontecer nos dias de Jesus. Todo indivíduo que saía de Jericó para Jerusalém, ou vice-versa, ao invés de fazer a estrada sanguinária, o caminho cheio de pedras por onde se escondiam os bandidos, os historiadores afirmam que eles passaram a dar a volta por Belém. Aumentava o percurso em mais ou menos 6 quilômetros. Caminhavam mais, demoravam mais, no entanto era mais seguro. Era melhor dar a volta com segurança por Belém, aumentando o percurso em 6 quilômetros e chegar tranquilo, do que você passar rapidamente pela estrada sanguinária e pedir para ser assaltado, porque usualmente isso acontecia ali. Aí você pode estar se perguntando agora, mas pastor, se Jerônimo e Joséfo relatam realmente fatos históricos verídicos, o que está fazendo ali na parábola o sacerdote? O que está fazendo ali na parábola o levita? O que está fazendo ali na parábola o samaritano? E o que está fazendo na parábola o homem que foi ferido, vítima do assalto? Por que eles, semelhante a todos os outros, não evitaram este caminho e não deram a volta lá para o Belém para irem com mais segurança? Por quê? Boa pergunta. Parabéns, você é uma pessoa inteligente. Vamos tentar resolver sua pergunta. Os estudiosos do texto dizem que provavelmente eles estavam com muita pressa. E quando você está com muita pressa, nem sempre você toma as atitudes mais seguras. Nem sempre você toma as atitudes mais adequadas. Nem sempre você faz as coisas certinhas como elas deveriam ser feitas. A pressa tem sido muitas vezes uma grande inimiga nossa, do nosso cotidiano. E certamente eu estou falando para pessoas que hoje tiveram um dia muito intenso. Certamente você correu de um lado para o outro, tenho que correr, estou lutando contra o relógio, tenho que ir para o culto, tenho que levar a criança na escola, tenho que limpar a casa, tenho que dar ordem para a empregada para poder limpar a casa, eu tenho que levar o meu carro para a oficina, eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que comprar as passagens, tenho que acessar a internet, tenho que responder e-mail, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, teu dia foi uma loucura, e você chegou aqui e você está assim, ai, graças a Deus, está aqui hoje, foi um milagre, que bom que Deus te concedeu esse milagre. Você sabe o quanto o seu dia foi corrido. E se você não anda tendo um dia corrido, vai caçar o que fazer, meu irmão. Porque mente vazia é oficina de Satanás. Ah, pastor, meu dia foi muito tranquilo, fiz nada, ó, tá enrolado. Vai arrumar um quintal para capinar, uma laje para bater, vai fazer uma coisa, meu. Lava uma louça, lava um banheiro, mas pelo amor de Deus vai fazer alguma coisa. Fica desocupado não. Então, nossa vida tem sido assim, muito apressada, muito corrida, muito intensa. E por conta desta pressa, nós temos criado algumas justificativas para acalentar o nosso coração. Pastor, o senhor realmente tem muita razão, eu sou uma pessoa muito apressada, porque afinal de contas eu sou uma pessoa muito importante, mas a despeito de toda esta pressa e tal, eu não tenho perdido os meus princípios não, pastor. Ah, é? Por causa da pressa você não ora, por causa da pressa você não estuda a Bíblia, por causa da pressa você não tem comunhão com Deus como deveria. Tem vivido um período de desenvolvimento espiritual medíocre. Não tem sentido Deus falar no seu coração, não tem ouvido a voz do Espírito Santo dizendo esse é o caminho, andai por ele, porque tua comunhão com Deus é no mínimo medíocre. E você tenta acalentar o seu coração, justificando porque você é uma pessoa muito apressada, porque você tem muitos compromissos, muitos afazeres. E como é que você tenta justificar tudo isso? Como é que você tenta apaziguar o teu coração e a tua consciência? Mas apesar de não ter muito tempo para tanta coisa,
não ter muito tempo para orar, para ler a Bíblia, para fazer culto familiar, apesar de não ter muito tempo para isso, Deus sabe que eu continuo acreditando que essa igreja é remanescente da profecia bíblica, a que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ele sabe disso. Apesar de não ter tido muito tempo para orar, Deus sabe o quanto eu o amo e o quanto eu quero ser salvo e o quanto eu quero ir para o céu. Apesar de não ter tido muito tempo para ler a Bíblia, Deus sabe que eu creio que ela é a palavra do Senhor. Apesar de não ter tido muito tempo para minha esposa, eu sei que foi a mulher que Deus separou para me acompanhar na minha trajetória neste mundo. Apesar de não ter muito tempo para os meus filhos, eu sei que eles são, como a Bíblia diz, tesouros do Senhor. E você está aí tentando se confortar. E sabe quem é que está batendo palma para você? É o diabo. Está rindo de você. Porque essa mediocridade, ela é simplesmente responsabilidade sua. E ele nem precisou fazer muita força para isso, para tentar te atrapalhar. Você mesmo tem feito a obra que o diabo gostaria de fazer na sua vida. É verdade. E aí, você fica tentando apaziguar a sua consciência, quando na verdade você não resolve o problema que está te mantendo numa vida espiritual medíocre. Falta de tempo com Deus. Sabe? Uma vez alguém me disse algo que eu fiquei pensando. Me disse assim: olha, você pode ter princípios muito lindos. E os nossos princípios são maravilhosos. Nossos princípios são fantásticos. Você pode ter princípios lindos, corretos, maravilhosos. Mas se você não tem tempo para os teus princípios, de que vale tê-los? Crê que essa igreja é a igreja de Deus, mas não tem tempo para a igreja. O que adianta acreditar que é a igreja de Deus? Acredita que teus filhos são os presentes que Deus te deu. O que adianta acreditar nisso se você não bate papo com teus moleques, com as tuas crianças, com teus guri, com teus piá? Crê que a oração é o respirar da alma, é abrir o coração a Deus como a um amigo. O que adianta ter esse princípio tão lindo se você não ora? Não, pastor, eu creio. Se acredita, por que não dedica tempo para esse teu princípio? Então, desculpa, você não acredita tanto assim. Porque se você acreditasse, isso seria uma prioridade para você. Se não está sendo prioridade, você está tendo alguma dificuldade com esse seu acreditar. O que acreditamos de verdade, acreditamos tempo para aquilo que nós acreditamos. Caso contrário, nossa crença deve ser questionada. Eu creio que Deus é o Senhor da minha vida. Quanto tempo eu dedico para Ele? Se eu creio de verdade, eu não deveria dedicar um pouco mais de tempo? Será que não seria uma oportunidade? Mas vivemos na pressa, na correria do dia a dia. E sabe, eu já cheguei a uma conclusão: a gente não tem que tentar fazer tudo. A gente tem que escolher o que é prioridade. O que der, deu. O que não der, não vou ficar deprimido. Eu vou entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, ajude-me a fazer o que der. E eu quero fazer na tua companhia. E vou chegar no final do dia tranquilo. Ah, não deu para fazer tudo o que devia, mas deu para fazer o mais importante, que foi estar com Deus. Sabe por quê? Porque o tempo está passando e olha para você. Construiu uma empresa legal, construiu um patrimônio legal, construiu uma cultura legal e adquiriu coisas. E agora você olha para o lado e você está sozinho. Onde estão as pessoas? Você não gastou tempo construindo relacionamentos. Resultado, você pode até ter coisas, mas aquilo que realmente vale a pena você não tem. Você está só. Que tragédia. Por causa do quê? Da pressa. Está correndo atrás do quê? Essa pressa toda é em função do quê? Será que vale a pena tudo isso que você está fazendo? Será que você, ao sentar e avaliar agora sob a direção do Espírito Santo, você consegue concluir que tua vida tem valido a pena? Conquista tudo, perde os filhos, conquista tudo e perde o casamento? Eu acho que você deveria, em nome de Jesus, começar a pesar melhor as coisas para saber o que realmente vale a pena. Pressa, pressa e pressa. Entramos por perigosos caminhos por causa da pressa.
andamos em estradas sanguinárias por causa da pressa. Sabe, eu falei para vocês essa semana que eu nasci no Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro, e se existe um lugar que tem muitas estradas sanguinárias, é lá. Então eu sei do que eu estou falando. Eu já falei para vocês também que eu morava num lugar chamado Jardim Paraíso. E a visão, quando eu abri a janela, era um negócio espetacular. Tinha um rio, que não era limpo. Toda vez que chovia, enchia a minha casa. E do outro lado tinha uma favela. E a favela do Dique faz a divisão entre São João de Meriti e Belfor Roxo. É a faixa de Gaza. Belfor Roxo, há um tempo atrás, já foi considerada o lugar mais violento do planeta. Dali que eu saí. Pode alguma coisa boa vir de Jardim Paraíso? Eu acho que não. Saí dali e fui fazer teologia. Eu fui fazer teologia com 17 anos de idade. Eu já namorava há 1 ano e meio com a pessoa que hoje é minha esposa. Amanhã eu vou mostrar foto para vocês. Hoje não, fica curioso. Só digo de antemão que é a mulher mais bonita da Igreja Adventista do 7º dia. E se você não concordar, o problema é teu. E nós já namorávamos. E eu recebi a cartinha da escola, me convidando para fazer o vestibular. E eu virei para ela e falei assim: querida, eu estou sentindo o chamado de Deus para ser pastor. E eu vou lá fazer teologia. Eu vou passar 4 anos e eu gostaria que você me esperasse e na volta a gente casa. O que você acha da proposta? Claro, como é que ela ia perder um partidão desse, meu? Brincadeiras à parte, com muita dor no coração, com muitas lágrimas, nós ficamos nos vendo somente no período de férias. E eu fui para a Bahia estudar no nosso colégio IAN. E fui lá fazer teologia. Mas, amigo, ficar longe de quem a gente ama é um negócio complicado. O peito dói, aperta, dá um negócio estranho. E você fica passando mal. E aqueles primeiros 6 meses foram trágicos demais. Naquele tempo não tinha internet, o telefone era caríssimo. Pobre não tinha telefone em casa. Tinha que ligar para a vizinha e meia hora depois tinha que chamar para poder vir atender na casa. Ô, sofrimento! Ô, como o pobre sofre, meu Deus! E aí, primeiro período de férias, finalmente estava chegando. Eu fui para a sala de aula para fazer a última prova no término do primeiro semestre. Eu já fui com a mala, porque eu coloquei a mala na porta, fiz a última prova, fui o primeiro a terminar, levantei no meio da prova e disse: galera, fui! Peguei a minha mala e fui para o primeiro ponto de apoio da Itapemirim para pegar o ônibus em direção ao Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro numa sexta-feira, por volta de aproximadamente 13 horas e 30 minutos. Peguei um ônibus para Jardim Paraíso, cheguei lá, fui tomar um banho e colocar um perfuminho para poder ver a lourinha. 6 meses sem dar um beijinho, irmãos. Tava doido. Enquanto eu tomava o meu banho para ficar cheiroso, perfumadão, bonitão, eu comecei a ouvir uns barulhos que há 6 meses eu não escutava. Mais ou menos assim. Pá! Trá, trá. Nossa, será que é fogos porque eu cheguei? Claro que não. Um amigo meu de infância, que cresceu jogando bola na rua comigo, por dívida junto ao tráfico de drogas, estava sendo assassinado naquele momento. Eu peguei a minha bicicleta, passei pelo portão e, morrendo de saudades, eu pensei: vou para a casa da minha namorada, ela mora em Belfor Roxo, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu atravesso a ponte de madeira, entro na favela do Dique, corto o caminho, chego rapidinho, ou eu dou a volta pela Vila São João.
que aumenta o percurso em mais ou menos 7, 8 quilômetros. Com a saudade que eu estava, o que você acha que eu fiz? O que você acha que eu fiz? Vila São João, mais seguro, mais distante, ou favela do Dique para chegar mais rápido? A gente já se conhece tão bem, né? Fui pela favela do Dique. Quando eu atravessei a ponte de madeira e entrei dentro da favela, a favela estava deserta. 2h30 da tarde, ninguém na rua. Sabe por quê? Os bandidos, ao assassinarem o meu coleguinha de infância, proclamaram uma ordem dizendo: ninguém na rua! Todo mundo para dentro de casa. Quem estava pedalando lá na boa? E eu fiquei feliz porque tudo estava deserto e, consequentemente, eu pude pedalar mais rápido e o meu percurso seria feito num espaço de tempo ainda menor. E eu não vi absolutamente ninguém em todo o percurso, a não ser lá na saída. A rua que dava a saída da favela, passando pelas 3 pontes para chegar à rua 6 de dezembro, número 62, Jardim Redentor, Belfor Roxo, onde morava a minha amada, e que eu a resgatei de lá em nome de Jesus. O acesso da favela fazia uma curva para a direita, e eu vinha pedalando a toda velocidade, o mais rápido possível. Tudo estava deserto, maravilhoso para se pedalar. Eu fiz a curva na mesma velocidade que vim, e não percebi que os 3 elementos que haviam executado o meu amigo estavam ali, porque ninguém entrava e ninguém saía, e os 3 estavam parados com arma em punho. Eu vim numa velocidade tão grande que não consegui frear. O bandido que estava ao centro, eu atropelei. A roda da bicicleta entrou aqui, ó, no meio da perna dele. Ele caiu para um lado, eu caí para o outro, e antes que eu levantasse ou percebesse o que estava acontecendo, ele já havia colocado 2 pistolas no meu abdômen. E ele só me fez uma pergunta: você quer morrer? Eu olhei para ele e disse: não! Ué? Quem quer morrer? Mas você vai morrer, moleque, levanta daí. E eu levantei, peguei a bicicleta. O que você está fazendo aqui? E eu comecei a contar para ele: olha, acabei de chegar de viagem, não sei o que está acontecendo, eu estou passando aqui porque eu estou indo para ver minha namorada e tal, não sei o que, não sei o que. Você vai morrer? Moço, não me mata não, eu sou crente. Crente não morre? Que argumento tolo. Não me mata porque eu sou crente. Tem um monte de crente morto. E sabe, Deus ele foi misericordioso demais comigo. Porque o homem virou e falou assim: me prova que você é crente. Acho que o rosto nunca ajudou. Como que você vai provar que é crente? Como assim? Provar para um bandido que você é crente? Eu não estava com Bíblia, eu não estava com roupa de igreja, eu não estava com terra, eu não estava com nada. Olhei e tinha uma sacolinha pendurada no guidão da bicicleta, porque eu estava levando um presente para a namorada. E o que era o presente? A minha esposa é professora e sempre trabalhou com crianças na igreja. E eu estava levando alguns fantoches para ela de presente. Era a única coisa de igreja que eu tinha. E eu peguei e abri a sacola, peguei o bonequinho, coloquei a mão dentro e falei: aqui, moço, ó, isso aqui a gente usa para a igreja, para contar a história. E Deus agiu, porque o camarada virou: você tem 1 minuto para sumir da minha frente, que senão eu vou matar você. Queridos, eu nunca pedalei com tanta velocidade em toda a minha vida. Eu atravessei as 3 pontes. Sabe, na hora, eu sou do tipo de pessoa que na hora do conflito eu não perco a minha calma. Eu fico tranquilo. Na hora do negócio pegando fogo ali, eu consigo manter a calma. Mas depois, quando eu saí e percebi o que tinha acontecido, me deu uma tremedeira. E eu ia pedalando a bicicleta meio estranho. Eu cheguei desesperado na rua 6 de dezembro, número 62, bati na porta. Lembra aquele banho? Já era. Estava suado, desfigurado, pálido, tremendo, assustado.
E eu chamei, eu bati no portão violentamente, e lá vem a minha amada na minha direção, e ela olhou para mim, viu que eu estava todo esquisito e falou assim, que é isso? Eu falei, é saudade. Saudade, medo, apavorado, porque havia feito uma bobagem, havia apanhado o caminho difícil, sanguinário, caminho inseguro. Pressa! Olha aqui, Deus está mandando te dizer nesta noite que você está num caminho muito perigoso, está querendo apanhar atalhos, está querendo resolver as coisas muito rápidas demais. Seu caminho tem sido muito perigoso, porque nessa correria louca, você está enfrentando perigos desnecessários, porque o tempo que tu devia dar para tua mulher, você não dá, a atenção que você devia dar para os teus filhos, você não outorga, e o resultado, você está num caminho de morte. Abre o teu olho e volta hoje, enquanto ainda há tempo. Invista naquilo que verdadeiramente vale a pena. Use como prioridade aquilo que é eterno, porque aquilo que é passageiro, meu irmão, não adianta você tomar como prioridade, esse é o caminho mais perigoso. E o que pode haver de mais prioritário para a vida humana do que Deus? Perder o juízo? Por que você não está dando tempo para Deus? Perder o juízo? Você está louco? O que pode ter neste mundo mais importante do que Deus? O que pode haver de mais importante do que você estar segurando nas mãos do Todo-Poderoso Rei do Universo? O que pode haver de mais prioritário do que tê-lo ao seu lado? Tome a decisão correta. Dedique mais tempo para Deus. Fuja desses caminhos perigosos, sanguinários em que você está. A tua vida está em jogo. E não é a vida aqui, é vida eterna. O que está em questionamento é vida eterna. E você não pode perdê-la. Ele espera por você. Ele conta com você. E você está trocando o céu por um par de pernas. Você está trocando o céu por um punhado de terra. Você está se perdendo por causa do barzinho. Você está se perdendo por causa de sexo. Você está se perdendo porque se vende por uma mixaria. Porque tudo, quando comparado ao reino dos céus, não significa absolutamente nada. Como é que você tem a coragem de jogar o teu relacionamento com Deus na lata do lixo por essas coisas tão tolas? Você não é tão esperto? Você não é tão sábio? E como é que está jogando tua salvação na lata do lixo? A Bíblia é muito clara. O servo do Senhor contempla a salvação e diz como poderemos negligenciar tão grande salvação, e nós estamos negligenciando. E Jesus me conta a parábola do bom samaritano, e a parábola ela é construída em cima de um fato verídico, os historiadores afirmam isso. Era a realidade cotidiana daquela região. E aqui você observa os elementos que estão presentes na parábola. Em primeiro lugar, você tem o indivíduo que foi vítima do assalto, está semi-morto, ferido, clamando por ajuda. Em segundo lugar, você vê o sacerdote, passa de largo porque está com pressa, precisa voltar logo para casa, está vindo de Jerusalém, está vindo do santuário, e olhou para o indivíduo, olha, desculpa meu irmão, olha, Deus abençoe você, eu espero que dê tudo certo para você, mas eu não posso te ajudar. Foi embora. O levita da mesma forma, e onde é que eles estavam? No templo, fazendo as coisas de Deus, lidando com aspectos espirituais. Vai que o sacerdote naquele dia havia sacrificado o cordeiro, símbolo de Cristo. 29 vezes no livro de Apocalipse Jesus é chamado do cordeiro. João, quando o viu se aproximar, disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro. O sacerdote no santuário, mexendo, em contato com o cordeiro. Aí quando passa por alguém ferido, não dá atenção. Desculpa. Você está em contato com as coisas de Deus. Olha há quanto tempo você está em contato com a igreja de Deus, com a palavra de Deus, com as coisas espirituais.
e não tem sido transformado por elas. Não me diga que você está transformado sem ligar para a dor do irmão que está do seu lado. Porque se Jesus te transformou, o teu próximo é importante. Agora tu entra aqui, tu nem boa noite para ele dar. Tu finge que ele não existe. Pelo amor de Deus, Jesus me salvou, e o irmão ferido, eu me lixo para ele? Jesus me salvou, ele é o Senhor da minha vida. E sabe o que é pior? Os feridos, eles não estão distantes de nós, não. Os feridos, às vezes, estão debaixo do nosso próprio teto. Jesus te salvou, mas você não consegue contemplar o teu filho que está ferido, precisando da tua ajuda, porque você está com pressa. Jesus te salvou, mas você não consegue contemplar as feridas que estão perturbando o coração de tua esposa, porque você está com pressa. Pesa na balança, o que é mais importante para você nessa sua vida, meu irmão? Aí me passa o sacerdote, o homem de Deus, mas não liga para o irmão que está ferido. Me passa o levita, homem de Deus, mas não liga para o outro que está ferido. Aí Jesus de propósito coloca na parábola o elemento do samaritano, porque o samaritano era considerado pelo judeu como um lixo. Na verdade, o judeu caracterizava o samaritano como sendo imundo. Assim como eles não tocavam em coisas imundas, eles não se aproximavam dos samaritanos. A história você já conhece, eu não vou propagar a história que ocorreu desde o ano 722 a.C. A parte norte, chamada Israel, cuja capital era Samaria, fora sequestrada, sediada pelos assírios. Resultado, o pouquinho de gente que sobrou ali após o cativeiro assírio, o pessoal aqui de Judá, cuja capital era Jerusalém, Reino do Sul, ficou assim, tá vendo? Vocês não são povo de Deus, não, porque se vocês fossem povo de Deus, vocês não iam ser levados em cativeiro. Nós somos povo de Deus, nós somos descendentes genuínos de Abraão, vocês são lixo, vocês são escória, e até hoje continua essa dificuldade de relacionamento. Eles se julgavam melhores. Samaritanos e judeus não se entendiam, porque o judeu considerava o samaritano como imundo. Aí Jesus, de propósito, apanha o imundo do samaritano, e ele foi o indivíduo que parou e que deu atenção. Sabe o que isso significa? Que às vezes estamos na igreja, nos regozijamos, somos o sacerdote, somos os levitas, somos os adoradores, somos os cantores, somos os pianistas, os flautistas, violonistas, somos os adoradores, os diretores de escola sabatina, professores de escola sabatina, os pastores da igreja, somos esse povo maravilhoso, guardamos o sábado, devolvemos o dízimo, não comendo carne de porco, aguardamos a volta de Jesus, cremos no Espírito de profecia, temos a igreja verdadeira, e o povo está ferido e a gente não faz nada, porque só pensa no nosso próprio umbigo. Que Cristo é esse que você conheceu, que não te impele a agir em função do próximo. Que Cristo é esse que você conheceu, que não te impele a perceber as feridas daqueles que estão ao teu lado, especialmente quando estes são os membros da tua família. É a tua pressa, né? Está correndo demais, é um homem muito importante. Um dia desse eu cheguei onde era pastor distrital e virei, irmão, a comissão da igreja está pensando no seu nome para o ancianato. Não, pastor, eu sou muito ocupado, eu tenho muitos compromissos, não dá para mim, eu não posso ter cargo na igreja porque eu tenho uma vida importante demais, uma correria muito grande. Por acaso a igreja está procurando alguém desocupado? O senhor acha que eu vim falar com o senhor porque eu imaginava que o senhor fosse um desocupado? Queremos um ancião da igreja. Qual que é o requisito, hein? O requisito. Ele tem que ser uma pessoa desocupada, um camarada que não faz nada para ninguém. Por acaso, quando Cristo chamou alguém para ser o seu discípulo, ele o chamou porque o indivíduo não tinha o que fazer? Por acaso você foi chamado para trabalhar para Deus porque você não tem o que fazer? Por acaso Deus te convidou para ser ancião dessa igreja porque você não tem o que fazer? É claro que todos nós temos o que fazer, mas quais são as nossas prioridades? Jesus colocou o samaritano ali de propósito para dar uma lição. O Senhor tem dado muitas lições na minha vida, e o Senhor certamente tem trabalhado para dar lições para você também. E sabe,
Tem muita gente que já pregou muita coisa sobre a parábola do bom samaritano. Talvez você que esteja sentado aqui me assistindo, você mesmo já esteve aqui na frente pregando sobre o bom samaritano. Nós somos o bom samaritano que viemos aqui, temos que ajudar os irmãos, vamos agir como bom... A interpretação que eu mais gosto e aquela que eu acredito. O bom samaritano é Jesus. Veio aqui na estrada da vida, foi rejeitado por todo mundo, veio aqui na estrada da vida, me apanhou quando eu estava no chão, assaltado pelo diabo, arruinado, ferido, surrado pela vida, ninguém me dava valor, ninguém me dava crédito, ele me tomou pela mão, ele me ergueu e pagou o preço para ver as minhas feridas curadas. O bom samaritano é Jesus. E olha, o samaritano, ao colocar o ferido sobre o lombo do seu próprio animal, se pôs em risco. Ele não pensou nele mesmo, mas pensou no indivíduo para que as feridas fossem restauradas. E quando chega na hospedaria, ele dá 2 denários. Sabe o que isso significa? Ele pagou o preço para a restauração daquele ferido. A mensagem de Deus para o seu coração nesta noite é essa. Eu não sei qual é a ferida que te atormenta. Eu não sei o que está te causando dor, teu relacionamento que terminou, tua saúde comprometida, tua vida financeira desequilibrada, teus filhos afastados na igreja, afundados nas drogas, misturado com quem não presta. Eu não sei o que está causando dor em você, teu marido viciado na internet em pornografia. Eu não sei o que está causando dor para você, essa tua vida dupla, porque você não consegue ser aquilo que Deus deseja que você seja. Você está com um pé na igreja, outro no mundo, tua vida não passa de uma hipocrisia. Eu não sei qual é a tua ferida, mas eu quero te anunciar uma coisa em nome de Jesus. O preço foi pago na cruz do Calvário para você ser curado nessa noite. Cuida deste homem. Se alguma coisa gastar a mais, eu pago. Eu ouço Jesus dizendo isso. Eu pago o que preciso for, a minha vida, para ver você curado. Qual que é a tua ferida? O que está atormentando você? O bom samaritano está aqui nessa noite. Está caminhando pelo corredor, está sentadinho do teu lado, está sussurrando no seu ouvido. Ele está aqui. E o que ele veio fazer aqui? Curar a tua ferida. Eu creio. Eu também tenho as minhas. Sabe, eu não sou nenhum experiente de vida, tal. Tenho 16 anos de ministério, que não significa nada em relação à experiência de vida que você de repente tem. Eu já vi muita gente ferida, como você já deve ter visto. Mas poucas pessoas eu vi ser tão feridas e machucadas pela vida e pelo pecado como a minha mãezinha. A minha mãe é uma pessoa muito simples em todos os sentidos. No sentido financeiro, ela é muito simples. No sentido cultural, ela também é muito simples. Minha mãe não sabe falar direito. Minha mãe não tem cultura, minha mãe não tem dinheiro. Ela é apenas mais uma das nordestinas que fizeram um êxodo na década de 60, 70 e vieram por uma crise enorme, passando literalmente fome, vieram para o sudeste do país para tentar a vida. E minha mãe chegou no Rio de Janeiro, conheceu o senhor Reginaldo, que foi o meu pai. Quando eu tinha 1 ano e alguns meses de idade, o meu pai, que trabalhava em construção civil, sofreu um acidente. Caiu do 3º andar e sua vida foi ceifada. Nós morávamos de favor na casa de algumas pessoas. E agora, com a não contribuição financeira que o meu pai dava,
A minha mãe foi convidada a se retirar com um moleque doente e pequeno no colo, que é esse indivíduo que vos fala. A Dona Maria foi convidada para viver nas ruas do Rio de Janeiro. Algumas pessoas sugeriram, entrega esse moleque aí para uma instituição, para você não morrer de fome, vá se prostituir. Minha mãe não abriu mão do filho e nem foi se prostituir, mas ficou na rua por um tempo. Até que conheceu um homem chamado Antônio. E sabe o que é você se juntar com uma pessoa não porque ama essa pessoa, mas por força de circunstância, por necessidade? E minha mãe foi morar com o seu Antônio por questão de circunstância, precisava de um lugar para morar. Os anos foram se passando, a minha irmã nasceu. O seu Antônio se mostrava um padrasto não comunicativo. Pouquíssimas vezes nós nos cumprimentávamos. Um homem violento e alcoólatra. Chegava em casa bêbado. Um dia, à noite, a minha mãe presenciou uma cena muito drástica. O senhor Antônio tentando abusar da própria filha. Foi a gota d'água. Minha mãe chamou a polícia. Nunca mais encontramos o senhor Antônio. A coisa mais comum era entrar em casa e ver minha mãe chorando. Era muito raro o dia que a Dona Maria não chorava. De dia, de manhã, de tarde e de noite. Eu às vezes ficava pensando, onde é que ela arruma tanta lágrima? Ela foi tentar um refúgio. Ela se afundou no espiritismo. Ela se transformou numa serva de Satanás. Oferecia sacrifícios, participava de cerimônias. Afundada na macumba. Buscava o refúgio, sabe? Buscava a cura para as feridas. Eu segui um caminho diferente. Sábado eu conto para vocês a forma como eu segui esse caminho. Eu conheci o bom samaritano. Eu chegava em casa, olhava para minha mãe arruinada, arrasada, escrava do diabo, e dizia para ela: mãe, tem uma solução para você. As tuas feridas, Dona Maria, podem ser curadas pelo bom samaritano. Que nada, menino. Você não sabe nada da vida. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que eu vivo. Você não sabe o que é a vida. Tá bom, mãe. Tentei por diversas vezes dar estudo bíblico para minha própria mãe. Nunca tive muito sucesso. Mas sabe, me batizei aos 14 anos de idade. E desde então, desde os 14 anos de idade, a coisa que eu nunca parei de fazer, orar pela Dona Maria, porque ela buscava curar as feridas no lugar errado. Aqui nós temos um ponto em comum. Todos nós temos feridas. A grande questão é onde é que a gente vai buscar a cura delas. Tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai para a prostituição, tem gente que vai curar as feridas na bebida. Jesus pegou o ferido e trouxe para a hospedaria. Aqui é a hospedaria de Deus. Aqui é o lugar para curar feridas, restaurar a alma. Não é naquela balada que você está indo, não é naquela festa rave que você faz, não é naquele quarto de motel que você vai curar as suas feridas. É na hospedaria, a casa de Deus.
Por isso que você está aqui nessa noite, foi o bom samaritano que te trouxe. Quem crê nisso, diga amém. Ele trouxe você até aqui. E eu comecei um processo de oração. Às vezes eu pregava na igreja, menino, sua mãe, cadê sua mãe? É da igreja? Minha mãe não é da igreja. Sua mãe não é da igreja? Não. Eu me casei, me tornei pastor da igreja adventista, fui trabalhar, pregava e todo mundo... Menino, quem que é o teu pai? Ele deve ter te ensinado a pregar. Quem que é tua mãe? Qual que é a igreja que ela frequenta? Eu engolia seco. Ficava pensando, Deus, quando que o Senhor vai me dar essa vitória? Um dia, a minha mãe passou muito mal. Ela achou que ela ia morrer. Ela foi para o quintal da casinha onde ela morava e, sentindo uma dor muito forte no peito, achando que havia chegado a hora de sua morte, ela se ajoelhou. Ela olhou para o céu e disse, Deus, o Senhor está aí? Existe? Meu filho fala tanto sobre o Senhor. Se o Senhor existe, me salva aqui. Porque aí eu vou te seguir. Ela correu para a rua. O primeiro indivíduo que ela encontrou com a Bíblia debaixo dos braços, ela literalmente agarrou o camarada. E ele tomou um susto. Você é crente? Sou, senhora, sou, senhora. Vem aqui orar por mim que eu estou morrendo. E arrastou ele para dentro de casa. E ele foi lá todo sem graça, com a Bíblia debaixo dos braços. Abriu a Bíblia e começou, na simplicidade dele, a ler. Começou a orar, pôs a mão sobre ela e foi orando, orando. E ela foi acalmando. E aquela dor desapareceu. E ela acreditou que Deus a salvou, como salvou de fato. Ela disse, a partir de hoje eu vou para a igreja. E virou para o rapaz e disse, escuta, que igreja que você é? E ele disse, eu sou da Assembleia de Deus. Vou para a sua igreja. Eu passei 16 anos orando pela minha mãe. 16 longos anos. Para que as feridas dela fossem curadas pelo bom samaritano. Minha mãe me ligou. Fala, filhão. Fala, mãe. Beleza? Beleza. Tudo bom? Tudo bem. Filhão, tem uma novidade para te contar. Qual a novidade, mãe? Sou crente. Sério, mãe? Ela me contou a história. Tô indo na igreja, filho. Larguei o espiritismo. Eu vou me batizar. Onde é que você vai batizar, mãe? Vou me batizar na Assembleia de Deus. Que bom, mãe. Nossa, que vitória. Estou tão feliz pela senhora. Deus seja louvado. Olha, filho, eu já falei com o pastor. Tá tudo certo, ele autorizou, você vai vir fazer meu batismo. Mãe, eu estou feliz demais pela tua decisão. Sabe, os irmãos da Assembleia de Deus são ótimos, fervorosos, estudiosos da palavra. Eu tenho muitos amigos da Assembleia de Deus. Mas eu não vou fazer seu batismo. Eu vou assistir, mas eu não vou fazer seu batismo. O quê? O que você está me dizendo? Moleque! Moleque? Como assim, mãe?
A vida inteira você falou que eu tinha que aceitar a Cristo como meu Salvador. A vida inteira você me disse que eu tinha que sair de onde eu estava, que eu tinha que vir para a igreja. E uma coisa maravilhosa acontece comigo. E agora eu estou aqui na igreja e vocês deveriam me dar a honra de me batizar. E você não vai fazer isso. Moleque! Mãe. Que mãe? Pá, desligou o telefone. Oh, meu Deus. Acho que não está tão convertido assim. Eu estava orando há 16 anos. O que eu ia fazer? Continuar orando. Deus estava começando a obra. No tempo certinho dele. Alguns meses depois, minha mãe me ligou de novo. Ficou um tempinho sem falar comigo. Chateadinha. Fala, filhão. Fala, mãe. Beleza, beleza. Tudo bom? Tudo bem. Aí, filhão, tem uma novidade para te contar. O que foi, mãe? Mudei de igreja. É? Onde é que você tá? Tô na igreja Batista. Ô, mãe, legal, a igreja batista é muito boa, eles têm um louvor forte, muito legal. Já falei com o pastor, tá tudo certo e você vem fazer meu batismo. Aí eu, ô, mãe, mãe, meu nome é Eduardo Batista, mas eu sou adventista. Sou adventista por isso, mas eu tô feliz pela senhora. Mas filho, eu não estou te entendendo, filho, como é que pode você me negar esse privilégio? Eu estou recebendo Jesus como Salvador da minha vida, eu quero ser fiel, eu quero ser membro da igreja, eu quero que você me batize. Mãe, eu vou assistir o seu batismo. Não é isso que eu quero que você me batize. Mãe, eu não vou te batizar. Moleque! Desligou o telefone chateada de novo. Eu estava orando há 16 anos, o que eu ia fazer? Mas orar só não basta. Tem que vir uma ação. Liguei para o pastor amigo meu, lá da região onde ela morava, fulano. E aí, pastor? Seguinte, irmão. Visita minha mãe. Contei toda a história para ele. Ele é uma pessoa super simpática. Minha mãe é uma pessoa tremendamente acessível. E ele foi lá, fez amizade com a minha mãe. Um pequeno grupo começou a funcionar lá. Minha mãe passou a estudar a Bíblia, estudo após estudo. Algum tempo depois ela me liga. Fala, filhão. Eu falo, mãe. Beleza, tudo bom, tudo bem. Filhão. Fala, mãe. Mudei de igreja. Você é o testemunho de Jeová agora, mãe? Não, meu filho. Estou na igreja adventista do 7º dia. Eu já falei com o pastor. Tá tudo certo. Você veio me batizar, não vem, moleque? Eu vou, mãe. Há 9 anos atrás eu batizei minha mãe. Sabe aquela pessoa ferida? Não existe mais. O bom samaritano a curou. Ela está na hospedaria. Ela ainda não entende muita coisa, sabe? É uma pessoa muito simples. Teve um mês que ela devolveu todo o salário dela de dízimo. Não é para dar tudo, filho? Não, mãe. Filho, eles me elegeram para trabalhar na igreja. Estou tão feliz. O que você vai fazer, mãe? Eu vou ser diabonisa. Tu vai ser o quê, mãe? Falaram lá, leram o meu nome lá na frente. Maria Diaboniza. Mãe, diaconisa. Ah, é esse nome, filho? O que eu faço?
Pensa numa pessoa simples. Eu aprendi a falar alto assim com ela. Ela fala alto demais. Depois que minha mãe entrou para a igreja, ela começou a falar coisas que ela nunca havia falado na vida dela. Ela aprendeu a dizer eu te amo. Hoje eu conversei com ela. Ela me disse, filho, eu amo tanto você. Antes de Cristo, ela nunca conseguiu dizer isso. Feridas curadas. Sabe, essa hospedaria aqui, ela é passageira. É uma linda hospedaria, parabéns pela hospedaria de vocês. Não me recordo de ter ido a um templo tão confortável e tão lindo. Já fiz semana de oração em algumas grandes igrejas do Brasil. Essa daqui realmente é impressionante. Parabéns pela hospedaria de vocês. Mas ela é passageira. O bom samaritano disse assim, não se turbe o vosso. Credes em Deus? Na casa do meu pai? Se não fosse assim, eu não vos teria, pois vou preparar-vos. Quando eu for e vos preparar-vos lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele está na hospedaria eterna, nós estamos na passageira. Daqui a pouco ele virá nos buscar e nunca mais teremos feridas. Para de correr feito louco atrás daquilo que é esdrúxulo. Corra feito louco para os braços do Senhor. Coloca Deus como prioridade da sua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa noite com um objetivo. Ele quer tomar nas mãos as tuas feridas. Quais são elas? A música que você vai ouvir agora é o chamado de Deus para você trazer tuas feridas para o Pai. O bom samaritano está aqui. Filho, quais são as suas feridas? Eu quero curá-las. Você está no lugar certo. É aqui. É aqui na hospedaria. Ele já está aqui, o bom samaritano. Traz a tua ferida para ele. Levanta daí, é o mínimo que você pode fazer. E quando estiver ouvindo essa canção, traz as suas feridas ao altar do Senhor e vamos pedir para Ele vir tocando em cada uma de nossas feridas para sermos restaurados pelo poder de sua graça. Levanta daí. Vem. Em nome de Jesus. Você que se sente como eu neste momento, com medo de estar longe de Jesus, com medo de negar a sua cruz. Você que olha em volta e não pode abandonar os brilhos que se apagam, os ecos que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar
tudo aquilo que o afasta de Jesus. Saiba que Jesus te aceita hoje como estás. Vai até o infinito lhe buscar. Da vida para que possa lhe salvar. Seu amor não mede altitude nem distância, ultrapassa os pecados e o alcança. Com ternura o convida a voltar. Jesus é a paz, é o amigo mais sincero. Com ele a vida sempre toma o rumo certo. Com ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e nunca acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar, se encontrar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom samaritano, porque o Senhor pagou o preço para sermos curados da maior malignidade que se chama pecado. Nós queremos muito usar este momento que estamos na Tua presença para te pedir perdão por sermos tão nécios, tão loucos, tão infantis. Corremos atrás de tanta coisa e não corremos atrás da prioridade, que é o Senhor e as pessoas. Tem tanta gente ferida nesse mundo, tem tanta gente ferida na nossa casa. E às vezes o ferido somos nós mesmos. Aqui estão os teus filhos, cada um trazendo a sua ferida particular. É alguém que está sofrendo porque perdeu um ente querido? É alguém que está sofrendo pelo relacionamento que não vai bem? Pela vida financeira complicada? Tantas feridas, não dá nem para enumerá-las. Mas o bom é que estamos diante do Senhor e o Senhor é especialista em curar feridas. Toca com tua mão poderosa sobre cada uma desses teus filhos nessa noite. E ajuda-nos, porque nós não queremos estar somente aqui nesta hospedaria. Nós queremos estar na hospedaria que o Senhor preparou, onde nunca mais teremos feridas de espécie alguma, para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos para que no meio da correria de todos os dias possamos dedicar tempo para o mais importante, que é o Senhor. Por isso nos colocamos nas Tuas mãos agora. Aceita a nossa entrega.
em nome de Jesus. Amém.